com a resposta da nossa interatividade. Resposta. Sobre a política econômica do governo de Jânio Quadros, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a C. Para tentar conter a inflação, o governo seguiu a cartilha proposta pelo FMI de duras medidas. Vamos falar agora sobre o governo de João Goulart, também conhecido como Jango, que durou de 1961 a 1963. Como vimos, João Goulart, ele era vice de Jânio Quadros e com a renúncia do Jânio Quadros, quem assume a presidência do Brasil será esse governante chamado de João Goulart, e o governo dele será muito conturbado, tão conturbado que no final do governo haverá um golpe militar em 1964, início de 1964, e que durará aí por muitos anos, por 21 anos. Então, vamos falar um pouquinho do governo, desse período do governo de João Goulart, e tanto as questões econômicas como as crises políticas que vão se abater por esse governo. Quando o presidente renunciou, né, o João Goulart estava na China, e quando ele voltou, o Congresso tentou limitar os poderes de João Goulart, estabelecendo o parlamentarismo no país. No sistema parlamentarista, o legislativo ele tem mais poder que o executivo, ou seja, isso esvaziaria o poder de João Goulart e não permitiria que ele tivesse muitas ações, fizesse muitas coisas. Ao assumir, né, o cargo, o novo presidente procurou obter poderes, ampliando sua base política, mas o parlamentarismo não permitia isso. Então, foi feito, né, em 1961, ainda permaneceu esse parlamentarismo, foi a primeira vez que o Brasil se tornou uma república parlamentarista, mas em 1962 foi feito um plebiscito, ou seja, uma consulta popular, para saber se a população preferiria a continuação desse parlamentarismo ou retorno ao presidencialismo. A população votou pelo presidencialismo e João Goulart, então, se torna presidente de uma república presidencialista e não parlamentarista a partir de 1962. Economicamente, é um período marcado por uma grande crise econômica. Isso, aliás, vai permanecer durante todo o governo de João Goulart. Jango procurou convencer, nessa época, os credores norte-americanos a renegociar, né, a dívida externa, assim como o próprio FMI. Ele chegou a ir aos Estados Unidos para tentar renegociar essa dívida e, assim, sanear as contas públicas. Então, ele foi para os Estados Unidos em 1962, para Washington em 1962, tentando conseguir esses recursos financeiros. Mas ele foi um insucesso a visita de João Goulart aos Estados Unidos. Os Estados Unidos recusou-se a emprestar mais dinheiro para o Brasil, principalmente porque João Goulart não era um presidente que estimulasse a confiança norte-americana, já que havia desconfiança que esse presidente pretendia tornar o Brasil uma república socialista. Então, obviamente, ele não tinha a credibilidade necessária nos Estados Unidos para conseguir novos empréstimos externos ou, ao menos, a renegociação da dívida. Esse período coincide com a ascensão da CEPAL. A CEPAL é a Comissão de Estudos Econômicos para a América Latina, que foi fundada em 1950 por Raul Prebisch, um argentino, que chegou a ser o presidente do Banco Central da Argentina. E o que era essa CEPAL e qual é a relação que ela tem conosco? A CEPAL, ela tinha como sede o país Chile, eles estavam, né, estabelecidos lá, e a CEPAL era um grupo de pensadores, intelectuais, enfim, pessoas que estavam tentando encontrar alternativas de desenvolvimento para a América Latina, já que as alternativas clássicas que vinham da Europa e dos Estados Unidos aparentemente não estavam seguindo aí os propósitos necessários no sentido de aumentar o desenvolvimento aqui
dos países, né, dentro da América Latina. A conclusão que a CEPAL chegou na época foi que o modelo de capitalismo norte-americano e europeu era um modelo que criava dependência das economias menos desenvolvidas. Ou seja, a ideia é mais ou menos o seguinte: como países como o Brasil, Argentina, Chile, enfim, dependem das suas exportações para gerar divisas e assim promover o desenvolvimento do país, eles ficam dependentes do comportamento e do momento em que as economias, que a CEPAL chama de centrais, estarão vivendo. Ou seja, se as economias centrais estão bem, as economias periféricas, como eles chamam, dos países menos desenvolvidos, vão bem também. Mas, no momento do declínio, quem sofre mais não são as economias centrais, e sim as economias periféricas, que dependem das economias centrais para se desenvolver, mandar os seus produtos agrícolas, primários, enfim. Então, a ideia era encontrar um modelo autônomo, um modelo que é baseado na substituição de importações, ou seja, o PSI, ele é corroborado, ou seja, seria a melhor forma de um país se desenvolver, protegendo o seu mercado interno e criando uma dependência cada vez menor do mercado internacional. Então, essa condição acabava fazendo com que a economia, né, dos países periféricos fosse mais bem sucedida no seu propósito desenvolvimentista. Quais eram as estratégias, então, portanto, propostas pela CEPAL? Primeiro, a diminuição do consumo supérfluo, ou seja, as economias em desenvolvimento não podem consumir bens supérfluos apenas, ou seja, bens de luxo, bens não necessários, apenas os bens necessários ao seu desenvolvimento e ao atendimento da demanda da sua população. Logicamente que trata-se aqui de consumo de supérfluo, principalmente de bens importados. Isso seria feito por meio de tarifas elevadas e restrição às importações. A outra, estratégia é incentivo ao ingresso de capitais externos, principalmente para a implementação de infraestrutura básica. Muitos desses países não contavam ainda com infraestrutura básica, como fornecimento de energia elétrica, fornecimento de gás, de iluminação, de saúde, enfim. A implementação de uma infraestrutura básica. Realização de uma reforma agrária. Países como o Brasil ainda contavam nessa época com enormes latifúndios, com uma estrutura fundiária extremamente concentrada, e isso seria um dos motivos do atraso. Então, teria que ser feita uma reforma agrária para uma melhor divisão de terras e também para um aumento do mercado interno. E uma maior participação do Estado na captação de recursos e na implantação dessa infraestrutura, ou seja, um Estado interventor. Essas são as propostas básicas da CEPAL. O que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. Na época, o ministro da Economia era o Celso Furtado. O João Goulart coloca o ministro Celso Furtado para capitanear a economia do Brasil, e o Celso Furtado pertencia à CEPAL. Então, as ideias da CEPAL serão trazidas para dentro do país através de um plano econômico elaborado pela equipe de Celso Furtado, dentro do governo de João Goulart, que ficou conhecido como Plano Trienal. Esse plano, ele pensa todo o problema da economia brasileira através de ideias cepalinas, ou seja, intervencionistas, proteção do mercado interno, uma diminuição da dependência com os países mais desenvolvidos. Então, o princípio básico do plano trienal era estabelecer regras e instrumentos rígidos para o controle do déficit público e refreamento do crescimento inflacionário. A premissa central do plano era o combate à inflação a partir desse déficit, do controle do déficit público e das emissões monetárias. O plano não abandonou o projeto desenvolvimentista instituído lá por JK, lá
traz na década, né, no final da década de 50, e a garantia do financiamento deveria vir de investimentos externos, muito coerente com a CEPAL, como acabamos de ver, do aumento das exportações e da implementação de novas medidas tributárias. Quais eram as metas do plano trienal? Acabar com o desgaste dos fatores de produção, aumentar o acesso à tecnologia, uma tecnologia interna, preferencialmente, encontrar os meios entre os credores de refinanciar a dívida externa, que João Goulart tinha fracassado lá com a renegociação com os Estados Unidos e o FMI, diminuindo assim, né, se conseguisse renegociar a dívida, a pressão sobre o Brasil. Assegurar ao governo unidade de comando, ou seja, um governo intervencionista, regular para que o montante de investimento fosse usado com racionalidade, não desperdiçado, e para alcançar as metas do plano, fazia-se necessário, obviamente, conter a inflação. O plano ele era bastante ambicioso. As principais reformas propostas pelo plano eram reformas administrativas, que visava introduzir o máximo de racionalidade aos gastos do governo, às ações governamentais. Fazer uma reforma bancária profunda, né? Abranger desde instituições como o Banco do Brasil e o Banco Central, né? E o Banco Rural e o Banco do Brasil também, para aperfeiçoar a legislação reguladora do funcionamento das instituições privadas. Fazer também uma reforma fiscal que pretendia atualizar o obsoleto sistema tributário, além, lógico, de fazer a tal reforma agrária. Logicamente que podemos ver que eram ações muito profundas no sentido de tentar modificar a economia brasileira, e a gente posteriormente vai ver quais foram os resultados desse plano. Agora nós vamos fazer uma interatividade. Eu vou ler a questão e depois vamos à resposta. O plano trienal foi adotado durante o governo de João Goulart, em 1963. Sobre esse plano, assinale a alternativa correta. A. O plano pretendia estimular a produção de bens de consumo duráveis. Alternativa B. O plano pretendia abandonar definitivamente o modelo de PSI. Alternativa C. O plano pretendia favorecer os agricultores por meio da concentração fundiária. Alternativa D. O plano pretendia diminuir as diferenças sociais e regionais. Alternativa E. O plano pretendia oferecer crédito para a população a juros baixos, pois a inflação estava controlada. Pense um pouquinho e daqui a pouco